E turma, uma vez então que a gente fez o processo de entrevista, a gente se preparou, a gente extraiu conhecimento, chega a hora da gente mapear finalmente as oportunidades, que são as dores, necessidades daqueles clientes. E como que a gente faz isso? A gente parte das nossas notas, a gente parte das entrevistas, tudo aquilo que a gente documentou, como nós trouxemos. Estamos no mundo de sistemas complexos e problemas perversos e a gente tem que emoldurar aquelas dores e as necessidades dos clientes através de algum prisma. O prisma que a gente vai utilizar aqui é o meu resultado esperado daquele produto que honra a estratégia da minha companhia. Então, lembrando que, através da lembrança de que aquele produto tem que ser relevante, tanto para resolver uma dor do cliente, quanto para capturar e destravar valor no nível da firma, a gente faz essa ponderação e isso serve como um guia nesse mar de oportunidades que a gente vai entender. Então, nessa etapa, a sua principal habilidade é a sua capacidade de conseguir limitar esse problema. Aquilo que a gente falou de estratégia são escolhas, são limites para a gente conseguir navegar melhor. E agora a gente entra num exemplo prático, só para vocês capturarem o que a gente quer dizer com tudo isso, né? Então vamos supor que você é um gestor de produto, você trabalha numa plataforma de streaming, como por exemplo o Netflix. E aí vocês entenderam que como resultado do seu produto, você quer atingir e aumentar o tempo dos assinantes online na sua plataforma, porque isso vai refletir em métricas de negócio, como maior taxa de renovação dos seus clientes ou até atração de novos clientes e, obviamente, mais receita, mais margem, mais caixa, mais vantagem competitiva sustentável. Então, a partir do resultado que você selecionou, a gente faz perguntas de pesquisa. E aqui a gente traz exemplo daquelas duas. Perguntas de pesquisas mais amplas, por exemplo, como você se entretém hoje em dia? Então perceba que isso é uma pergunta ampla que traz exemplos como, poxa, de repente eu começo a entender que o meu cliente, além de assistir Netflix, ele também vê vídeos no YouTube, ele também vê muito Reels no TikTok. Ou não, é uma pessoa que vai muito para a academia e gosta de fazer bicicleta ou exercícios que não fica especificamente olhando para a tela e aquilo pode ser um novo produto, alguma nova funcionalidade para mim que estou preocupado com o streaming. E se a gente fizer uma pergunta específica? Ora, como você se entretém especificamente utilizando o Netflix? Aí a gente pode entender que é uma pessoa que gosta de documentários de esporte, ou que gosta de documentários de ação, ou filmes de comédia e assim por diante. E aí a gente explora especificamente funcionalidades já existentes do nosso produto. E aí com isso, depois que a gente escolheu que resultado que eu quero mover o ponteiro, que perguntas que eu me preparei, fiz e captei as notas da minha entrevista, eu vou identificar as oportunidades. Então aqui a gente traz algumas como exemplo e para aprofundar ainda mais, a gente vai selecionar as primeiras 4. Então, gente, perceba que o desafio dessa etapa é identificar, através das entrevistas junto aos clientes, oportunidades que irão, numa relação de causa e efeito, endereçar o resultado escolhido de produto e que no final vai mover o ponteiro da empresa. Então, turma, ainda construindo nesse exemplo das 4 oportunidades que a gente selecionou para começar a plotar e montar a nossa árvore de oportunidades, né? Então, quando a gente constrói utilizando uma ferramenta que é a visualização simultânea da árvore de oportunidades. E já vocês vão entender do porquê que isso é crucial e importante. Então vamos supor que a gente pegou ali a primeira oportunidade mapeada, que foi, ora, eu não sei o que assistir na plataforma de streaming. E aí a gente identificou uma outra oportunidade dentro da entrevista, que é o seguinte, poxa, o meu show favorito não tem episódios novos. E aí a gente entendeu que tem uma relação hierárquica entre essas duas, que o meu show favorito não tem episódios novos, ele é uma oportunidade que se desdobra do eu não sei o que assistir. E que outras podem ter semelhantes nesse sentido? Aí através de perguntas como que outras razões os usuários não acham nada para assistir, a gente consegue montar esses galhos da nossa árvore de oportunidade. Então naquele exemplo que nós trouxemos, perceba essa relação parental e hierárquica entre aquelas oportunidades que são parecidas
porém são diferentes em termos de são produtos endereçados de maneira diferente, só que elas têm a ver numa relação parental com os nós desse galho. Então a visualização simultânea, ela nos ajuda a decompor esses problemas extremamente complexos e perversos de uma certa maneira. Por exemplo, eu não sei o que assistir, em outros menores e resolvíveis. Meu show favorito não tem episódios novos, não sei como pesquisar, ou ele saiu do ar. E aí a gente consegue honrar um dos pressupostos do manifesto ágil, que é a entrega de valor constante na linha do tempo. Esse é o mindset de produto. Não é pegar um grande projeto e quebrar em pequenas entregas. Não, não. É você fazer pequenas entregas e no final você endereça uma dor maior. E qual que é o benefício dessa metodologia de mapeamento de oportunidades pela árvore de oportunidades? A primeira que a gente já falou, que é o da visualização simultânea. Gente, quando você delimita visualmente o espaço de oportunidade, isso destrava um valor na cognição humana brutal. Você consegue fazer conexões, pontos e ter insights de maneira muito mais eficiente. O segundo benefício, assim como nós falamos lá no início em estratégia, é ter claras relações de causa e efeito. Então, quando a gente explicita esse grande objetivo com os nossos clientes, a gente percebe que, endereçando aquilo, eu tenho uma relação com essa métrica de produto e, por definição, eu movo esse ponteiro da minha estratégia. E o terceiro benefício é entender a hierarquia das oportunidades. Então, quando você tem uma oportunidade parental e outra filha, você percebe que você consegue entregar valor na linha do tempo e, entregando valor na linha do tempo, no final, você endereça uma grande dor do seu cliente. E isso honra o manifesto ágil como um todo, que se ampara em ciclos mais curtos de entrega, em ritmo de trabalho mais consistente, em flexibilidade extrema e na simplicidade, tanto na documentação quanto na prototipagem dos seus produtos e experimentos. E aí, quando a gente começa a construir os nossos galhos de oportunidade, a gente tem que organizar tudo isso. Uma das estratégias que a gente utiliza é termos clareza da jornada do nosso cliente dentro de um produto que já existe ou dentro de um produto que pode existir. Então, por exemplo, quando a gente documentou todas as conversas, todas as entrevistas, a depender da estratégia que você utilizou de documentação, e junta isso com a sua lição de casa feita previamente, você obtém uma clareza brutal de que momentos acontecem na sua jornada. Então você pode organizar o espaço de oportunidade com o prisma do cliente em jornadas para criar estruturas de hierarquia, relações de hierarquia entre galhos e esses nós dos galhos de maneira muito mais clara e organizada. Mas aqui perceba que é crucial nessa equação, de novo, a sua lição prévia. Não só para você já com isso em mente, fazer perguntas específicas para os seus clientes no início da linha, nas entrevistas, mas também na hora de você conseguir montar toda essa coxa de retalhos, as evidências forem muito claras. Então é assim que a gente vai montando cada nozinho da nossa árvore de oportunidade. E aí com isso, gente, a gente começa a fazer esse processo iterativo de organizar as entrevistas e ter essas relações hierárquicas de causa e efeito. Então aqui ainda nesse exemplo do nosso streaming, né, a gente tinha como resultado esperado do produto aumentar o tempo de clientes que assistem à nossa plataforma. Aí nós identificamos momentos na jornada que aqueles clientes possam ter através das entrevistas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, depois eu não sei o que assistir quando eu faço login na plataforma, depois eu estou assistindo o programa e, por fim, o meu programa terminou. São momentos da jornada que nós identificamos através das entrevistas e elas têm, inclusive, uma relação cronológica. E aí, com isso, a gente aloca as oportunidades mapeadas de maneira hierárquica, parental e filha, para a gente conseguir entregar na linha do tempo. E essa etapa de entendimento das oportunidades e mapeamento de maneira visual e simultânea, ela acontece de maneira iterativa, até a gente entender que nós chegamos no que a gente chama na ciência de saturação da amostra, quando nós não extraímos mais valor adicional daquela mesma evidência de dados. Alocação, criação e quebra, de maneira até atingir a sua saturação.
Então, pessoal, quais são os riscos dessa fase de mapeamento de oportunidades e termos a visualização simultânea dos nossos galhos no espaço de oportunidade? O primeiro é que não é um trabalho trivial e simples. Demanda raciocínio lógico, discussão com seu grupo de trabalho e pensamento crítico. Mas aqui também não é para paralisar por uma complexidade. Então achem um equilíbrio entre o grupo de trabalho de vocês, mas não subestime essa etapa. Ponto 2. Selecionar oportunidades viesadas pela necessidade da empresa. Gente, lembre-se dos incentivos perversos, tomem cuidado com isso. Aqui nós queremos agregar valor ao negócio através do valor ao cliente. Ponto 3. Não sermos específicos. Ser específico nessa etapa é um superpoder, pois ajuda a gente a emoldurar problemas perversos. E o outro é a gente mapear soluções ao invés de oportunidades. Vocês vão reparar que esse ponto a gente vai reforçar em todo o programa. No mundo da paixão pela inteligência artificial, do hypeness e da sua pauta em tudo que a gente lê, a gente cai no risco de achar um problema para uma solução. E o vetor é o contrário. Nós temos que achar soluções para problemas.